Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com. Estamos recebendo graça para falar em todos os aspectos, para ministrar, para declarar aqui as verdades do Senhor. Sabemos que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. E nós sabemos que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel, é poderoso para concluir, para terminar. Vou estar com a voz de cantor rouco, com locutor, com graça, contando com o Espírito Santo para isso. Amém, irmãos? Amém. Eu quero dar sequência, antes agradecer a Deus, porque nós temos fluído. Ontem foi uma bênção aqui a reunião das mulheres. Depois nós vamos estar ouvindo, queremos estar ouvindo a mensagem. Eu quero que essa mensagem venha aqui para tempo culto também, para ser ministrada à igreja toda. Louvar a Deus pela comunhão dos irmãos, pela disponibilidade, louvar a Deus pela unidade e prosseguimos para o alvo, né? Prosseguimos olhando firmemente para o Senhor Jesus. E semana passada também nós não estivemos aqui, mas André esteve aqui ministrando também, eu sei que foi uma bênção. Aleluia. Né? Presença dos irmãos, palavra poderosa, oportuna, como igreja. Como que Deus ele reparte o corpo? Nós precisamos entender que existem ministérios diferentes, a multiforme sabedoria, cada um flui de uma forma, um ensino, outro é profeta, outro é mestre, outro é pastor, outro é apóstolo, então são multiformes sabedoria de Deus. A gente precisa crescer e entender a sabedoria de cada um, e não é somente falar em si, mas servir, estender a mão, cada parte funcionando. Né? Por exemplo, eu estou falando aqui, mas eu sem perceber, minha mão está movimentando aqui, ela está querendo ajudar na comunicação de alguma forma. Ela me ajuda também a pegar a água, levar para a minha garganta, então o corpo é assim, queridos, e somente o corpo somente funciona quando nós estamos conectados com Jesus. Se tira a mente aqui, tira a cabeça, perde a funcionalidade do corpo. Então, quando o corpo está ligado ao cabeça Jesus, as coisas funcionam coordenadamente. Nós cremos na igreja orgânica. Igreja orgânica é aquela igreja que nós nos entregamos ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos conduzindo. Sabemos que debaixo de fundamentos que nós temos como igreja local, porque foi Ele mesmo que trouxe os fundamentos, amém? Como que Ele tem forjado? Gostaria que todos pudessem ouvir uma palavra profética, uma que já foi ministrada para nós em 2015 e uma outra em 2022, 7 anos depois. Então, 2015 e 2022, 7 anos, e nós estamos debaixo de uma palavra profética. Não tem nada mais sustentável para uma igreja do que uma palavra que arregimenta, que a sustenta, que a conduz. Você tem uma palavra que é motivo de segurança. Abraão tinha uma palavra, ele estava no deserto, mas ele tinha uma palavra. Entendeu? Por mais que Ló falou assim, não, eu vou me separar de você, Abraão. Tudo bem, Ló, vai para a direita, eu vou para a esquerda. Eu tenho uma palavra, que para onde eu for, o Senhor irá comigo, amém? Importa você ter uma palavra, você ter uma certeza de que Deus te chamou. A nossa vida é assim, a bênção de Deus vai estar onde nós estivermos. Amém? Aleluia. Bom, aqueles que consideram a palavra, é lógico que e a gente fica feliz com isso, de nós termos uma palavra e termos fundamentos. E eu gostaria de dar a sequência sobre a vontade de Deus, porque é muito importante que eles conhecemos a vontade de Deus, porque de vontade de carne nós entendemos. Amém? E às vezes a vontade nossa se mistura
Nós achamos que a vontade nossa é a vontade de Deus e nós não podemos confundir. Que nós temos vontades, imagina uma criança cheia de vontade, aí os pais fazem toda a vontade da criança e a criança não desenvolve porque às vezes ela não é frustrada, né, com alguma situação e ela acha que tem sempre fazer a vontade dela. Então Deus, ele às vezes nos frustra com as nossas vontades. Frustra no sentido de não fazer nada no tempo nosso, ele faz no tempo dele. Nós temos que aprender a nos sujeitar debaixo das suas potentes mãos, porque no tempo dele, ele faz todas as coisas. Porque no tempo dele é tudo melhor, irmãos. Amém? Se eu for tentar produzir fruto antes do tempo, eu vou produzir figo. Figo figo é um fruto pseudo-fruto. Ele é uma flor que não desabrochou. Quantos sabem que o fruto está dentro da flor? Amém? A flor é o símbolo de gratidão, de glória a Deus. Está ligada a isso. A Bíblia diz assim, a glória do homem é como a flor da erva. Erva é algo que não é uma árvore. Flor da erva. Aí fala assim, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Só que a flor da árvore é a flor que não é da glória do homem, é da glória para Deus, que reconhece que tudo vem dele. Amém. E ali está escondido o fruto, ali se manifesta o fruto, porque o fruto não tem a ver com a nossa força, tem a ver com o poder de Deus entrando em operação em nossas vidas, com a glória de Deus atuando em nossa vida. Porque certamente, querido, por isso que nós falamos a glória a Deus eternamente na igreja. Por que é glória para Deus? Porque não é glória para você. A glória nossa é a glória que Deus nos dá para glorificar Ele. É a glória que Deus nos dá para frutificarmos. E nós já ficamos suficientemente gratos a Deus por Ele nos dar a sua glória. Porque por meio da sua glória nós temos vida. Aleluia. Essa vida, aleluia, que é gloriosa, que é maravilhosa. E eu quero falar hoje sobre ativando a vontade de Deus na nossa jurisdição. Depois eu vou explicar melhor o que é isso. Amém? Eu quero abrir lá em Mateus 6, versículo 9. É um texto básico que nós temos usado como vontade de Deus, que diz assim: vocês orem assim, no NVI: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Nós já temos falado de cada parte. Eu quero entrar um pouquinho sobre venha o teu reino, porque o reino de Deus é a nossa jurisdição. Que é jurisdição? É o lugar de atuação. É o lugar onde você atua debaixo de legalidade, debaixo das leis de Deus, da vontade dele. Nós já ouvimos muito como falar sobre ser embaixador, e ser embaixador é você representar o reino, uma nação dentro de outra nação. Nós representamos o reino celestial, queridos. Estamos aqui nessa terra que é jurisdição nossa como um ser terreno, com que possuímos um corpo, mas a nossa jurisdição oficial, a nossa realidade, a nossa representação é celestial. Nós representamos um reino celestial que nos respalda. Quando Jesus estava aqui, ele estava andando pela terra, as pessoas vinham, não é ele filho de Nazaré, filho de Maria, de José, seus irmãos estão aqui conosco. Eles reconheciam a natureza terrena de Jesus, mas não reconheciam a jurisdição celestial dele. Mas Jesus sabia de onde ele era. Aleluia. Nós precisamos entender de onde nós somos, queridos.
Isso faz toda a diferença e não pode ser da boca para fora. Então, conhecer isso é muito importante, porque é a área que você exerce o seu direito. Existem direitos que nos foram dados em Cristo. Agora, uma vez que você vai conhecer a sua jurisdição, você vai saber que você precisa proteger esse lugar. Precisa guardar esse lugar. E nós vamos falar mais sobre isso, entender. Eu queria abrir com vocês lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, a partir do versículo 9 a 14. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. E como que é essa vontade? Em toda sabedoria, entendimento espiritual. Queridos, não se revela de forma natural. É espiritual. Por isso que ela precisa de ativação. Precisa ser ativada. E a fé é a ativação da vontade de Deus. A fé, a consciência dessa realidade é que ativa o reino. Quando Jesus diz, venha o teu reino, e ele estava curando os enfermos, ele estava tornando o reino ativo naquele momento. O reino estava sendo ativado, estava sendo estabelecido. Ele estava ampliando a jurisdição do reino, quando pessoas vinham até ele, quando as vidas eram salvas, quando as coisas do reino se manifestavam. Então a influência do reino estava acontecendo também, e as coisas do reino estavam sendo estabelecidas. E ele continua falando aqui, olha, toda sabedoria e entendimento espiritual, com um propósito, que é essa vontade. Qual é? Viver de modo digno do Senhor. A fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Próximo. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Vamos ver que para nós nos estabelecermos na vontade de Deus, nós vamos precisar de força. Vamos precisar de perseverança. Queridos, a caminhada é só para aqueles que recebem força de Deus. Não estou dizendo que é para os fortes. Eu estou dizendo que é para aqueles que recebem a força de Deus. Permanecer firme é permanecer na força do Senhor. Porque nós sabemos que tem ataques. E é importante entender que essa força, ela nos dá perseverança e longanimidade. Sabe, quando você está perseverando, quando você está sendo longânimo, você está operando debaixo de uma força sobrenatural. Ninguém diz assim, eu sou longânimo, eu sou perseverante. Queridos, no reino, nós estamos conectados na força de Deus. A luz não pode dizer por si só, aqui, essa lâmpada, eu estou iluminando. Não, estou ligado na energia. Amém? A Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Já viu isso em Provérbios? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Quem acende essa lâmpada? É o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor que mantém a nossa chama acesa, que mantém a nossa luz brilhando. E essa consciência dessa luz brilhando em nossas vidas, é que é essa luz que o mundo precisa, porque eles precisam da luz que nós carregamos. Aleluia. O mundo precisa porque o mundo está em trevas. E ele continua falando aqui, olha, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O que é ser idôneo? É você ser capacitado, habilitado. Por exemplo, um filho que herda é idôneo para herdar a herança do seu pai.
Então, o fato de nós sermos filhos de Deus é a nossa idoneidade. É você ser capaz, habilitado para possuir a sua herança. Amém? E ele continua. Porque ele diz que essa herança que nos cabe, nos foi dada, a herança dos santos na luz. Isso não está nas trevas. Isso não está nas trevas. A Bíblia diz que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz. Há um impedimento para que você acesse luz. Há uma força contrária para que você não seja iluminada. Há uma ação das trevas para que você não conheça a sua herança e a verdade de Deus sobre sua vida. Então, nesse caminho, há muitas barreiras e fortalezas que são colocadas para que você não acesse isso. Porque herança não se conquista. Herança se recebe. Agora, você só pode receber herança com capacidade da sua idoneidade. Você é idôneo. Por que você é idôneo? Por que você foi capacitado? Quem te capacitou? Você é filho de quem? Qual a sua jurisdição? Nós sabemos que tudo o que Deus fez em Jesus, na cruz, tudo que Ele realizou, queridos, toda a maldição que Ele recebeu, toda enfermidade, toda ferida, a cruz, Ele estava recebendo tudo aquilo da maldição da lei para que nós nos tornássemos abençoados. E nós somos abençoados. Agora, as coisas só vêm à luz quando nós somos iluminados e declaramos. Porque ficar parado, ficar calado. A Bíblia diz, crie, por isso falei. Existia uma herança toda na terra de Canaã, e Deus falou com o povo de Israel, vai lá, vão lá, envia os espias, e eles foram espiar a terra era boa, manava leite e mel, carregaram frutos poderosos, mas a terra tinha gigantes. Então eles pensaram, não tem como lutar, eles são maiores, porque eles estavam conectados em quem? Na força deles. Não entendiam que existia uma força que iria fortalecê-los para eles vencerem a batalha. Porque a força vem da palavra. Ele deu uma palavra. Ele deu a palavra, pronto, é suficiente. Basta essa palavra. Essa palavra é suficiente, queridos. E nós sabemos que nessas 13 espias, dois apenas, Josué e Caleb. E há uma ênfase em Caleb. Porque Caleb é a figura dos gentios. Caleb, o significado de Caleb é cão. Cão é gentio. São aqueles que não estão ligados à lei para herdar. Os gentios são aqueles que são justificados pela fé. Por isso acessam a herança. A justificação, a declaração de justiça, a declaração de que você é justo, é que te dá possessão, que te dá legalidade para você possuir. Porque Deus não pode dar herança para o injusto. Deus não pode dar herança para o injusto, Ele deu a herança para o justo. E a nossa declaração de justiça vem da declaração do Filho que foi feito pecado. Ele foi feito pecado no nosso lugar para nos fazer justo. Assim, eu sou justo pela fé. Aleluia! É isso. Então, por isso eu tenho acesso à herança. A herança de tudo aquilo que Jesus Cristo fez. Aí ele continua falando, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor. E é importante a sequência que no qual temos a redenção. Fala, eu tenho a redenção. O que é isso? Ele fala a remissão dos pecados. Queridos, entender isso é imprescindível. Porque se você carrega a culpa com você não acessa a sua herança. Se você não entende que você é perdoado, você também tem dificuldade de perdoar.
Se você não entende isso, por mais que eu tenha uma aparência, mas você não entende, cara, eu fui completamente perdoado através do sangue. A oração do Pai Nosso, Jesus estava orando e essa tem sido a oração base. Ele fala assim: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Aí imagina se o perdão de Deus para nós fosse condicionado ao nosso perdão ao outro. Deus só nos perdoasse verticalmente se nós perdoássemos horizontalmente. Na hora que você se ferisse com alguém, o que você imaginava? Eu não tenho perdão celestial. Eu estou ferido com fulano, cessou o perdão celestial. Essa é a oração que Jesus orou. Ele orou, mas estando debaixo da lei. Jesus muitas vezes se moveu debaixo do contexto que ele estava. Ele não havia derramado sangue que redime. O sangue para a remissão dos pecados. Entender a Escritura, entendeu? Certamente o diabo, ele quer fazer com que você entenda que você não é perdoado, você não é justificado. Ele quer te colocar debaixo das obras para você ser justificado. Não há problema com obras. O problema é você querer fazer obras para ser justificado. O problema é você querer fazer algo para obter algo de Deus, sendo que o algo de Deus que você precisa ter é a fé. Amém. Então, a Bíblia diz que nós temos a redenção. A remissão dos pecados. Fala assim: eu tenho a remissão dos pecados. Eu tenho a remissão dos pecados. Aleluia. Aleluia. Cristo, para mim, eu tenho por mim que esse é o assunto mais profundo da Bíblia. Por mais que as pessoas acham que entendem sobre perdão, mas na prática, na realidade, elas se ofendem muito fácil. Sim ou não? Na hora da frustração, na hora da decepção, na hora das caras feias, na hora das rejeições, nós nos machucamos e esquecemos daquele que foi ferido na cruz, que derramou sangue. Que existe um perdão maior, existe um favor maior, existe um amor maior que sustenta a nossa vida. O nosso respaldo para viver vem disso. Por isso que Jesus fala no contexto de um homem que foi perdoado de 10 mil reais. No contexto. E esse homem que foi perdoado de 10 mil reais, tinha uma pessoa que devia a ele 100 reais. 100 reais. Aliás, eu acho que foi muito econômico nisso. Esse homem foi perdoado de quase 1 milhão de reais. Em comparação, ele tinha uma pessoa que devia a ele 100 reais. E ao receber o perdão de 1 milhão de reais, ele ficou muito feliz. Aleluia. Obrigado por esse perdão, não tem que pagar essa dívida. Aí ele encontra com o seu devedor, com o seu credor, no caso, e fala assim: olha, eu quero meus 100 reais. E o cara fala assim: eu não tenho como te pagar. Ele vai lá e encerra aquele outro na prisão, porque ele devia 100 reais. Sabe, nós fomos perdoados infinitamente. O quanto nós fomos perdoados, o quanto nós fomos amados, determina o perdão que nós vamos estender ao outro. Porque se Jesus orou, perdoa como nós temos perdoado, e debaixo do sangue hoje, da realidade da nova aliança, o apóstolo Paulo ele fala assim: perdoai, porque vocês já foram perdoados. Vocês me ouviram? Vocês conseguiram ver a diferença? Perdoem, porque vocês já foram perdoados. Deus capacitou. Então não há lugar para amargura na nossa jurisdição.
Fala assim, não há lugar para amargura na nossa jurisdição. Amém, Jesus. Aleluia. É lógico que com o título da remissão dos pecados, a credencial da remissão dos pecados, porque você foi liberto das trevas, eu não vou usar essa credencial para me colocar debaixo de escravidão. Não é estranho? Eu fui liberto das trevas. Estão comigo aqui? Amém. Eu fui liberto do império das trevas. Eu era escravo do pecado, escravo de tanta coisa. De repente eu recebo o título de remissão de pecados. Eu sou perdoado, aí vou debaixo das trevas de novo, me escravizar. Não existe, queridos. Não é estranho? Eu sou livre ou eu sou escravo? Entende? Não tem como. Eu tenho o título de remissão, é porque eu fui liberto das trevas. O título da remissão que eu possuo, do perdão que eu possuo, é porque eu fui liberto daquele lugar. De escravidão, de opressão, de mentira, de carnalidade. Eu não quero mais aquele lugar. Eu estava naquele lugar, nós estávamos naquele lugar porque nós éramos nécios, nós éramos enganadores e enganando muitos, mas nós fomos iluminados. É sempre bom nós lembrarmos de onde nós viemos, de onde nós viemos. E por isso que nesse lugar, queridos, nós precisamos desenvolver a nossa salvação. E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Deixa eu dar uma paradinha aí, que talvez você pense assim, como é? Eu fui salvo ou não fui? Se eu fui salvo, por que eu preciso desenvolver minha salvação? Pergunta. Não respondam. Mas se autoanalisem. Está aqui, ó. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Se você foi salvo, por que você precisa desenvolver a sua salvação? Porque toda a sua salvação foi completa e integralmente completa no Espírito. Você está judicialmente, legalmente estabelecido no reino do Espírito. Agora, a sua alma precisa de iluminação. A sua alma, diariamente, ela precisa ser iluminada. De nada adianta você ter toda uma realidade espiritual, mas você não tem a consciência na sua alma. Você não tem o entendimento nisso. Você precisa desenvolver nisso. Você precisa atuar nesse lugar. É igual você saber, eu sei andar de bicicleta, mas você não anda. Você não desenvolve. Não cria músculos. Eu vivo no Espírito, tá? E aí? Você anda em fé? Você atua em práticas espirituais? Você confessa realidades que você vê? Ou você confessa realidades que você crê? Você pega uma oração mais simples, a oração mais simples da nova aliança. Sabe qual é? A oração no Espírito. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos como orar. Aí nós gostamos muito de fazer oração no entendimento, que deve ser feito também, amém? Porque a gente gosta de enfeitar as coisas, mas a oração no Espírito não tem enfeite. Você está orando algo que você não sabe, mas você sabe que é a vontade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito ora de fato, mas sua mente fica... Queridos, nós precisamos tirar a mente do controle, porque a mente que hoje nós temos, parte dela ainda é escravizável, por causa do império das trevas, onde nós estávamos.
Sabe que quando nós vivemos uma situação que a gente fica conformado, se tem um ser que se conforma muito fácil, é o homem. Ele se conforma com as situações. Ah, é assim mesmo, né? É a vontade de Deus. É assim que aconteceu com fulano, com Beltrano. Comigo também vai ser a mesma coisa. É o que você quer para você? Eu só pergunto isso. É o que você quer para você? Ou você quer aquilo que o reino tem para você? Ou você quer atuar nessa dimensão do reino? Por isso que tem falando aqui, ó, desenvolva a vossa salvação. A salvação no corpo é o que vai acontecer no futuro. A salvação do espírito é o que aconteceu no passado. A salvação da alma é o que acontece no presente. Está acontecendo, queridos. Quando você está sendo iluminado, e sua alma é importantíssima nesse processo. A alma, o que ela faz? Ela acolhe com mansidão a palavra que é enxertada e é poderosa para arrancar os entulhos, os acúmulos de maldade. E isso depende do seu relacionamento com Deus. Você ter a intimidade e muitas das vezes saber que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está testificando com você. Você tem o mesmo Espírito que eu, querido. O Espírito Santo está aqui testificando. É isso. Tem paz. Entendeu? Para você não ser enganado, porque da mesma forma que pode ter alguém que fale algo que te agrade. Aí você acha, não, é de Deus, que me agradou. Nem tudo que é de Deus te agrada. Tem coisas que não são boas. São boas porque nós ficamos muito agarrados com aquilo. Né? São boas para a nossa carne. Mas para o nosso espírito não. Aí, porque ele fala assim, porque Deus é quem efetua, próximo, em vós, tanto querer como realizar, segundo a boa vontade. A boa vontade de Deus está ligada à salvação que Ele nos deu. Ele quer que nós acessemos tudo aquilo que Jesus fez. Deus quer isso. Você precisa crer também. Eu quero e não desenvolve. É igual falar assim, eu quero nadar. Você não nada. Mas lindo, né? Olha tudo que Deus tem para mim, ó. Coisa linda. Mas você não mergulha, você não nada. Aí não descobre coisas novas em Deus. Tem que mergulhar, querido. Tem que ir além. Provar e vede que o Senhor é bom. Se não provar. Por isso que Timóteo, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala assim, 1, 18, 19, ele diz assim, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate, fala assim, combate, firmado nelas em que? Nas profecias, naquilo que está escrito, o bom combate, mantendo a fé, e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Isso é muito triste. Naufragar na fé. Engraçado que naufrágio se usa para embarcações, amém? Isso quer dizer que, queridos, enquanto nós estamos na fé, nós estamos andando sobre as águas. Enquanto nós estamos na fé, queridos, nós estamos sobre as águas. Enquanto Pedro ouviu a palavra de Jesus, chamando ele, vem Pedro, e Pedro vem e anda. Eu não quero considerar o seu momento em que ele começa a afundar, mas o momento que ele começa a andar, Deus nos chamou para andar sobre as águas. Mas olha,
rejeitaram a boa consciência. Nós já falamos da consciência da redenção, da consciência do sangue. O sangue que nos purificou de todo pecado. Nós já falamos da consciência do Cordeiro, que foi feito, imolado uma vez por todas. Essa é a boa consciência que me santifica, que me instrui, que me fortalece. E existe esse combate, que o seu combate é o combate da fé. Existe uma batalha que o império das trevas, pensa, o império das trevas te perdeu, mas ele não desistiu de você. O império das trevas nos perdeu, mas ele não desistiu de nós, para que nós não acessemos o reino da luz e andemos na dimensão daquilo que ele tem para nós. Você foi salvo, queridos. Fica tranquilo. Mas a sua alma precisa de iluminação para você não cair nas armadilhas das trevas. Porque alguns naufragaram. Pessoas que de repente estavam bem, estavam na fé e, em alguma situação, de repente recuam. Talvez porque não tinham raiz, não estavam desenvolvidos na salvação. Não houve um desenvolvimento, um enraizamento verdadeiro e profundo. Nós precisamos de enraizamentos. Amém. É constante, queridos. Judas fala assim, o livro de Judas é o penúltimo livro, os menores livros da Bíblia. Diz assim: amados, enquanto estavam empenhados a escrever sobre a salvação, que é comum a todos, eu me senti em encargo de exortar-vos a batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue a todos os santos. E ele vai explicar por que entraram pessoas e começaram a disseminar coisas, trazendo dissimulações, desvirtuando a graça. Pessoas que não têm o Espírito, pessoas que são carnais, pessoas que têm essa índole. Aí ele fala assim: mas vós, amados, edifiquem a fé de vocês. Edifiquem a fé de vocês, orando no Espírito. Por quê, queridos? A nossa mente foi tão contaminada que para se desprender de raízes, tradições, só pelo Espírito. Eu olho para trás e falo que eu não imaginaria estar aqui se não fosse recursos espirituais que Deus me deu lá atrás na caminhada. Nós fomos resgatados da vã maneira que nós vivíamos, segundo o legado que os pais nos deixaram. Olha que forte, queridos. Um legado que um pai deixa. Você abrir mão daquilo é forte. Porque é muito forte o legado que um pai deixa. Mas 1 Pedro diz que vocês foram resgatados pelo sangue de Jesus. Amém. Você não vai estar desonrando seu pai terreno se você não andar nos mesmos costumes deles. Se você não seguir as pisadas dele. Não, queridos. Você tem que seguir as pisadas do nosso pai. E o nosso pai na fé, eu já falei sobre aqui, Abraão. Amém. Se eu fosse seguir o legado dos meus pais, eu nem aqui estaria. Se eu fosse seguir os costumes dos meus pais, eu não estaria aqui. Por isso que nós precisamos confiar no Espírito Santo. Nós pertencemos a uma nova família. Mas combater a fé é imprescindível. Combater a fé para manter a sua jurisdição. Manter o seu lugar de posse que Deus te estabeleceu, para que nada seja roubado daquilo que Deus confiou a você. Principalmente a sua identidade. Principalmente sua saúde, sua família, sua casa.
nada seja roubado, queridos. Pelo contrário, nós vamos avançar, porque olha o que ele diz no capítulo 2, virando a página. Ele fala assim: antes de tudo, pois, exorto que use a prática, fala assim, prática, de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. O que Deus quer? Expanda esse lugar de jurisdição. Não é só para você o que Deus sempre é para todos. Expanda o seu lugar de jurisdição. Traga pessoas para o reino. Ele continua. Em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, fala assim, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem não somente a ser salvo, mas ter o pleno conhecimento da verdade. Entende? Para Deus, ser salvo apenas não é interessante. É importante, sim, mas Ele quer mais. Chega ao pleno conhecimento da verdade, porque é a verdade que liberta a nossa alma. Eu quero citar uma experiência que Deus colocou no meu coração aqui a respeito de Davi em Ziclag. Quando conhece aquele acontecimento que aconteceu em Ziclag. Obrigado, minha professora, pelos ensinos. Ziclag é uma cidade que a tribo de Judá recebeu por herança. E por certo tempo, os filisteus foram lá e tomaram aquela cidade. Porque entendam, queridos, que muitas coisas que Deus nos deu, nós não estamos de posse delas. Nós não estamos de posse delas. Mas em uma determinada situação, Davi, que ainda não era rei, ele recebe essa cidade do rei dos filisteus. Quando ele está fugindo de Saul, ele estava com seus 600 homens. E essa cidade já pertencia aos reis de Judá. Davi é da tribo de Judá. Jesus é raiz de Davi. É o leão da tribo de Judá, porque ele veio da tribo de Judá. Então, Judá gerou Davi. E Davi recebeu essa Ziclag. Lá eles moraram, fizeram habitação, suas famílias estavam lá estabelecidos, seus gados, seus bens, tudo estavam lá. E quando Davi e os 600 homens saem para a guerra, e naquele momento Israel estava pervertido por causa de Saul, eles saíram para a guerra. E eles acabaram não indo para a guerra, porque eles iam para a guerra, Davi ia para a guerra com os filisteus. E os filisteus não queriam que Davi guerreasse com eles. E Davi retorna, e quando Davi retorna, os amalequitas já tinham saqueado a cidade de Ziclag. Saqueado os bens, sequestrado as pessoas, inclusive as famílias dos guerreiros, e botado fogo na cidade. Queridos, é nesse nível que o império das trevas tenta contra as nossas vidas, para destruir a herança que nos foi dada. E às vezes nós não percebemos isso. E quando eles voltam, em vez de tudo queimado, foi uma choradeira, foi uma angústia, foi uma opressão, porque as famílias deles foram embora, foram levadas. Eu imagino que alguns deles deviam pensar assim, será que eles não foram queimados também? Certamente eles procuraram no meio dos escombros, das cinzas, que estava toda queimada aquela cidade. E no meio dessa choradeira, Davi ficou muito angustiado, porque
Eles estavam cheios de amarguras e começaram a acusar Davi. Olha só. Além de toda a situação, ainda vem a acusação. Porque é assim que o diabo faz. Aconteceram situações, perdas na nossa vida, e vem acusações e condenação contra você. Para quê? Para te derrotar de vez. Mas quando você entende que você tem o título de redimido. Amém. O título de quem foi redimido do pecado. Eu tenho a remissão dos pecados. Eu tenho a redenção. Eu tenho a remissão dos pecados. Davi fez o quê? Ele se fortaleceu no Senhor. Vamos ler aqui. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, pois todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Porque, queridos, imagina, as pessoas querem sempre colocar a culpa em alguém. Davi, porém, fez o quê? Fortaleceu-se no Senhor, queridos. Ele se reanimou. Lembra que eu li que sobre a oração, que o Senhor nos dê o pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. Sendo fortalecido com todo o poder. Porque nós precisamos da força do Senhor, diante de situações como essas. Porque dias maus vêm. Apóstolo Paulo falou assim, olha, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se você não tem consciência disso, queridos, você é derrotado. A derrota não é quando o saque acontece. A derrota acontece quando você desiste. Vocês estão me entendendo? A derrota não acontece quando a cidade é queimada, quando as coisas são perdidas. Não, queridos, não foi derrotado. A derrota acontece quando você deixa de fortalecer-se no Senhor e você desiste de perseverar. A Bíblia diz que o justo, o meu justo, ele viverá por fé. Amém. Aleluia. E a minha alma não tem prazer se ele recuar. Nós não somos aqueles que recuam, mas que avançam. Amém, queridos? Percebam isso. Ele fortaleceu-se no Senhor. Isso tem força disponível para o fraco. Tem força disponível para o cansado. A Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Deus multiplica forças de quem não tem nenhum vigor. É o único na matemática onde que você multiplica nada e a multiplicação. Deus é aquele que multiplica do nada a multiplicação. Ele faz vir do nada as coisas. De onde não tem força, ele multiplica forças. Você já multiplicou 10 vezes 0? Quanto que dá? 0. Deus, se multiplicar 1 milhão vezes 0, vai dar 10 milhões, vai dar muito mais. Porque a força dele é da sua glória. Disponível para você, queridos. Por isso, queridos, que nós não podemos desistir. E Deus ministrou muito isso no meu coração. Pessoas que se desviam da fé. Familiares nossos, famílias nossas, irmãos, não seja quem for, que de repente está vivendo uma vida fora da dignidade de Deus, fora da presença de Deus. Porque a tendência nossa é a escolha dele, deixa ele ir. Não, queridos, faz parte da sua jurisdição. Faz parte da sua jurisdição. Não deixe de batalhar pela fé. Não deixe de chamar a existência, realidades para essas vidas. Porque muitas vezes, queridos, é muito mais cômodo para nós. Não vou lutar. Eu estou cansado. Eu vou parar. Eu desisto de fulano. Amém?
Eu vou desistir. Não quer nada com Deus, queridos, não pare de orar. Não pare de orar. Não cesse, queridos. Não vamos desistir de ninguém, queridos. Às vezes a gente olha para a situação e acha, quero nem saber. Então, queridos, vão continuar se fortalecendo no Senhor. Aí, Davi faz o quê? Então, Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi teve consciência da vontade de Deus. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Alguns desistem, mas vão perseguir, amém? Amém, irmãos? Deus deu a palavra. Não é a quantidade de pessoas. É quem está indo. Pela palavra que Deus determinou. No versículo 16 a 20 diz assim, quando ele levou Davi até lá, porque Davi encontrou um homem no caminho que os orientou onde estavam os amalequitas. Os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. O inferno fica feliz, queridos, quando você não está possuindo aquilo que é seu. Por isso que ele faz de tudo para que você não seja iluminado. E vive conformado. Talvez estaria lá como aqueles homens amargurados. Falando assim, aconteceu isso porque nós fizemos alguma coisa, Davi fez alguma coisa, eu fiz alguma coisa, perdeu tudo, acabou. Não, queridos, não acabou. O cenário de Deus para nós, o salário de vale de ossos secos não é o fim. Porque nós ainda temos voz. Amém? Para profetizar. Para declarar verdades. Vamos ficar atentos aqui, irmãos, amém? Nos ajudem, porque Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo, façam tudo, o que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levado. Davi recuperou tudo. Aleluia. E tomou também dos rebanhos dos amalequitas. E não só recuperou o que era dele, mas avançou, queridos. Porque guerras que vêm contra as nossas vidas, se você se fortalece no Senhor, você vai ver que vai vir despojos de guerra. Vieram de outro país para atacar Israel. Um homem em Deus, com mais aqueles que creram, foram lá não apenas recuperar aquilo que era deles, mas aquilo que era dos outros. Porque despojo de guerra é direito de quem vence a guerra. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de quê? Fortaleza. Queridos, guerras que você vence na sua mente, você não sabe quanto despojo que tem para sua vida.
palavras que são iluminadas para você, querido. Você não sabe a bomba que é. Revelação, entendimento da verdade. Que a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos. Queridos, não tem mais nada, queridos. Nossa, eu estou falando da jurisdição agora da alma. Que quando você alcança, amplia a jurisdição da sua alma, na consciência do reino, da verdade, queridos, se anda em outra dimensão. Nós precisamos entender que a jurisdição que nós alcançamos da nossa alma se ampliou a consciência do reino, daquilo que é seu, que te pertence. Você anda nessa dimensão. Se anda nessa dimensão, portas se abrem para você. Por isso que é tão importante a palavra, queridos. Por isso que é tão importante a palavra. Agora, se você alinha a palavra, a oração no Espírito, você entra em dimensões espirituais, você medita na palavra, você entra em práticas, oração, queridos, permaneçam nisso, que vocês vão avançar. Amém. Nós vamos avançar. Aleluia. De repente é aquilo que veio para nos destruir, e nós achávamos que estávamos derrotados. Não somente nós saímos como mais que vencedores. Aleluia. Daquela situação. Porque tem despojos. Tem despojos de guerra, queridos. Aí ele fala assim, tomou também de todos os rebanhos dos amalequitas e os soldados e conduziu à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Por isso eu quero terminar essa palavra, queridos. Refletindo com vocês. Não vos conformeis com este mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se eu não tenho a minha mente renovada. E eu não posso ter a mente renovada se eu estou conformado. Eu estou conformado com a situação. Eu estou me sentindo até confortável com ela. Eu estava ouvindo, não me lembro quem falou, mas quando Jesus pergunta para o cego, o que queres que eu te faça? O cego que havia clamado, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele estava à beira do caminho. E ele recebia esmolas. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Eu acho interessante que, no contexto, a pessoa fala assim, você tem certeza que você quer ser curado? Porque se você for curado, acabaram as esmolas. Você vai ter que agora assumir sua responsabilidade que você vê. Por quê? Ele pode ter se sentido um tempo confortável na sua cegueira porque ele conseguia as suas esmolas. Sabe, aquelas pessoas que fazem cara de encenação para conseguir uma esmolinha. Tem outros que até fingem que estão com muletas. Não estou dizendo que é um caso generalizado, mas acontece muito. Estão pedindo suas esmolas, faz aquela cara de coitado. Mas eles não querem sair daquela condição, que eles não querem perder suas esmolas. Vocês estão me entendendo? Porque, queridos, o melhor de Deus para nós temos os nossos olhos abertos. Abertos e iluminados. Amém? Vamos colocar de pé.